Boa noite, Clara. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professora. Tudo bem? Só o filé, a senhora. Tô bem também. Acho que não te vi na aula passada, hein? Tava sem internet aqui. Ah, tá. Senti tua falta mesmo. 3, 4, 5, 6, 7. Boa noite, Nicole. Tudo bem? Tá tudo ok o áudio? Eduardo, boa noite. Que bom, fico feliz. Como vocês estão em relação à data do Enem que saiu? Olha a Grazi. Opa, deu um bugzinho aqui. Meu Deus. Triste nada. Vocês têm tempo suficiente. Vocês estão estudando todos os dias. Nada de ficar triste. A Nicole é chorona. Pode ver uma questão que tá chorando. Pode parar com isso. Sem desespero. Eu falando isso, mas fiquei com o coração acelerado quando a gente vê a data, né? Da prova. Boa noite para quem está chegando agora. Como vocês estão? Pois é, tá vendo? E eu sou assim também. Tô te julgando, mas sou do mesmo jeito. Nem viu a nota, não fez a prova e já tá desesperada. Mas calma. Acalma esse coração e estuda. Que não basta só ficar calma, né? Tem que estudar também. Se estiver fazendo por onde vai dar certo. Confia que vai. Só dar uma olhada aqui no grupo rapidinho para ver quem visualizou. Meu Deus! Provavelmente é a minha internet, mas apareceu 5 pessoas que visualizaram. Não tô entendendo isso. E entregou para 2 só, lá no grupo. Ou então vocês usam aquele WhatsApp secreto, que não aparece nada. Odeio, inclusive. WhatsApp secreto, WhatsApp GB. 4, 5, 6. 6 pessoas visualizaram. Boa noite. Boa noite. Zaira, você é Zaira mesmo ou tá entrando pela conta de alguém? Que eu não lembro de ter visto esse nome. Ai, meu Deus. Ah, tá certo. Para com isso, Evelyn. O Enem te olhando aí na beira da tua cama. Tá bom, Fernanda? Que eu tinha essa dúvida. Sabia que alguém entrava pela conta de outra pessoa.
Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. 7h10 a gente começa, tá? Vamos só aguardar mais um pouquinho. Já temos 16. Que isso? Eu não acredito que é a Nicole que tá fazendo bullying contigo. Cadê? É ela mesma. Quatro, cinco, seis, sete. Seguinte, galera. A gente vai começar agora, né? Já são 7h10. Organizem aí o caderno de vocês de arte, que a gente vai estudar arte hoje, certo? Já fazem umas 2 semanas que a gente não tem aula de arte, que a gente estudou literatura. E hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos de arte. Agora, bora fazer silêncio, que a Evelyn vai dormir. Brincadeira, não é pra dormir, não. Agora a gente vai começar a aula. Bora abandonar o bate-papo, depois vocês conversam. Pode dormir, Evelyn, depois não quero choro. Bora lá, brincadeira da parte, agora a gente vai começar. Vou iniciar aqui a transmissão e a gente segue fazendo o mesmo esquema de sempre. Explica, depois escreve e mais tarde exercício. A gente vai resolver uns 4 exercícios aqui, questões do Enem, né, comentadas, como eu costumo comentar quando é do Enem, quando tem um teor um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. A gente vai resolver essas 2 ou 3 aqui online durante a aula e depois vou mandar ainda um exercício para vocês. Beleza? Vamos iniciar aqui o compartilhamento de tela. Preparem um caderno de vocês de arte. A gente vai começar. Se entrar alguém, me avisem, tá? Por favor. Ou alguma mensagem aí no bate-papo, eu conto com a ajuda de vocês. Só um minutinho aqui. Pronto. Vai fechar a porta. Opa, chegou mais alguém. A Edrícia. Boa noite, Edrícia. A gente vai começar agora. Boa noite, Vitória. Pronto, tá tudo ok aí o slide, né? Aparecendo para vocês. Deixa eu explicar. Os 2 primeiros slides, a gente vai fazer só uma recapitulada. Não. Professor, não está aparecendo. Tá, vai aparecer já já, porque demora um pouquinho. Avisem. Ai, meu Deus, será que meu celular tá trolando? Boa noite, Eduarda. Vamos começar agora. Avisem se o slide está aparecendo aí, por favor. Ainda não. Meu Deus. Vê se está compartilhando a tela, professor. Só se saiu, calma aí.
Saiu. Tá, tô transmitindo novamente aqui. Acho que agora foi, né? Apareceu. Tá ok. Só dar uma conferida aqui. É isso aí. Tá. Tudo ok agora com o slide? Sim. Tá, beleza. Então a gente vai continuar. Esses 2 primeiros slides que vão aparecer para vocês, né, esse que está agora e o próximo, vocês não precisam copiar, porque a gente vai só recapitular tudo que foi conversado, tudo que foi dito na primeira aula de arte, já faz um tempinho que a gente teve aula de arte, só como uma forma de situar a gente mesmo. Na aula passada, a gente viu, de um modo geral, né, sobre o conceito de arte. O quanto esse conceito é amplo, o quanto ele é polissêmico, ou seja, o quanto ele tem mais de um significado, que existiam alguns autores e também estudiosos que tentavam conceituar, trazer um conceito fixo para a arte, mas que não conseguiram, né? Porque esse conceito de arte, ele realmente depende do autor que está ali conceituando do que se trata a arte e ainda do contexto histórico em que esse autor está inserido. Então, por isso, não se tem um conceito exato do que é a arte. Conversamos também sobre as tipologias de arte, né? A arte não se resume somente a pinturas, somente a quadros, mas que a gente tem a arte em forma de música, a gente tem a arte também na escrita, que é um exemplo da literatura, também os textos escritos, e várias outras formas de arte. A dança também, né? Uma expressão corporal que faz parte do mundo das artes. E ainda falamos também sobre as características da arte e conversamos sobre alguns autores e sobre algumas obras. As obras que eu apresentei para vocês na primeira aula de arte que a gente teve foi em consonância, né, acompanhando, falava uma característica da arte e apresentava uma obra de arte que estava ali inserida próxima a essa característica, né? Como, por exemplo, eu citei uma característica da arte falando dos materiais, né? Que tipo de material eu posso utilizar para fazer a arte? Eu falei que o material utilizado para fazer a arte depende do próprio autor, né? Depende do recurso que está ali disponível naquele período, que faz parte do leque de opções daquele artista. E, em consonância a isso, eu apresentei uma obra, né, que era utilizado o molho de tomate, era utilizado o macarrão, ou seja, independe, não tem ao certo um critério de materiais que precisam ser utilizados para se produzir a arte. Porém, para chegar naquelas obras que eu apresentei para vocês, apresentei das mais antigas até as mais atuais, para que se chegasse até essas obras, esse tipo de obra que a gente tem atualmente na contemporaneidade, né, houve um percurso, houve um início, houveram autores, houveram artistas que traçaram esse caminho, que construíram esse caminho para a gente chegar, de fato, à arte que a gente tem hoje. Beleza? Foi isso, basicamente, que a gente conversou na nossa primeira aula de arte. Conceituamos, falamos das tipologias, das características e, de uma maneira geral, a gente conheceu algumas obras e alguns autores. Aqui a gente vai para o segundo slide, que também não precisa copiar. Tá? De certa forma, apresentando tanto obras antigas como obras atuais, a gente acaba aqui percebendo o quanto a arte evoluiu. Né? Se a gente for prestar atenção nas primeiras obras que eu apresentei para vocês, a gente tinha obras primitivas, né, da época primitiva, como está escrito aí no slide. Era entendida como um processo de conhecimento usado para realizar determinadas habilidades. Então, a arte, ela nem sempre foi artística, digamos assim, ela nem sempre teve esse teor artístico que a gente tem agora aqui na atualidade, né? Nas épocas primitivas, a arte, ela tinha essa função, era um conhecimento que era utilizado para realizar determinadas habilidades, ou seja, a arte era vista também como algo funcional, como algo que de alguma forma ia servir, tinha uma serventia para aquela sociedade daquele período, certo? Então a arte
já teve essa sua época primitiva, em que ela era vista não como o teor artístico que a gente tem atualmente, e sim como, de modo geral, pensando na sua funcionalidade, de que maneira ela poderia ser útil para aquela sociedade, para aquelas pessoas que precisavam fazer arte naquele período. E logo em seguida, a gente conheceu também as artes mais modernas, né, mais próximas da nossa realidade. Aí a gente tem aqui no slide, na época atual, né, contrariando a época primitiva, ela já passa a ser compreendida como criação humana, com valores estéticos, como a beleza, o equilíbrio, a harmonia, a revolta. E esses conceitos da arte que a gente tem atualmente, é comum que a gente faça essa associação, né? Como eu coloquei aqui no slide, que na época atual a arte é compreendida assim, como uma criação humana que envolve beleza, equilíbrio e harmonia. Porém, a gente vai ver aqui, dentro dos estilos artísticos que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver que nem sempre as artes se mantiveram, né, seguindo esse padrão do que é belo, do que é bonito, o equilíbrio, a harmonia, e que evoluiu assim, se transformando, né? Alterando esse teor de beleza, de equilíbrio, esse padrão de arte que se alterou e foi traçando um caminho para chegar o que a gente tem hoje na arte contemporânea, na arte da atualidade. Eu acredito que alguém entrou aqui. Deixa eu só voltar lá rapidinho. Tá, Milena acabou de entrar. Boa noite, Milena. Tá, beleza. Então, falando nisso, falando em evolução, que a arte tinha o seu teor primitivo, funcional, que depois passou para a compreensão como criação humana, visando o que era belo, o que tinha equilíbrio, né, a harmonia das formas, a harmonia das produções artísticas, é que a gente vai entrar especificamente aqui nos estilos artísticos, né? Então a gente vai deixar de lado um pouco essa visão generalizada da arte como um todo, os conceitos, as tipologias, e a gente vai agora especificar, né? Percorrer esse caminho que foi traçado no mundo das artes para chegar o que a gente tem agora, que é exatamente os estilos artísticos. Assim como as produções escritas, em algum momento elas precisaram se filiar, digamos assim, em certos tipos de produção daquele período escrito, assim também aconteceu aqui no mundo das artes, né? E mais uma vez influenciado fortemente pelo contexto histórico, influenciado pela realidade que estava sendo vivenciada naquela época. Os estilos artísticos, a gente tem aqui no slide, estão relacionados com a época, né, o tempo que eu acabei de falar, com o lugar, país ou região, e com a estrutura social, econômica, religiosa, política e a personalidade do artista. Beleza? Só uma forma da gente trazer e continuar com essa reflexão em relação à arte. Certo? Agora a gente vai passar aqui para o próximo slide. Aqui no próximo slide, a gente tem exatamente isso, né? Um momento em que os estilos artísticos se filiaram a uma forma de se produzir a arte. É aqui que a gente vai entrar, de fato, no nosso conteúdo, primeiro conteúdo específico da arte, né, que são as vanguardas europeias. Para quem já terminou o ensino médio, ou para quem não terminou o ensino médio, mas já teve contato com conteúdos do pré-vestibular, provavelmente já leu ou ouviu algo parecido com as vanguardas europeias, e esse é o conteúdo de vocês hoje. Beleza? Então, vocês já vão anotando enquanto a gente vai conversando aqui. A princípio, está ali no finalzinho, né, no último pontinho, mas a gente vai iniciar por ele. A gente vai falar da palavra vanguarda, né, vanguardas europeias. A palavra vanguarda vem do francês, avant-garde, que significa a guarda avançada. Então, vanguarda era o nome dado às tropas militares, né, tropas militares que iam à frente de um exército, né? E dentro da arte, é isso que significa as vanguardas europeias, né? Foi um conjunto de movimentos artísticos e culturais, né, que de certa forma estavam à frente
tomaram a frente, né, surgiram e tomaram a frente a partir do século XX, que foi o período que iniciou, tomaram a frente do mundo das artes, as vanguardas europeias surgiram e modificaram toda a forma de arte que era produzida até então. Por isso que a gente tem ali, rompeu com as tradições. Lembram da arte clássica que a gente estudou? Literatura clássica, lá no humanismo, do classicismo, que eram as referências deles, aqui também acontece dessa forma. A arte clássica, por exemplo, quanto mais imitasse o real, quanto mais tivesse equilíbrio, quanto mais tivesse harmonia, era melhor para eles. E aqui, nas vanguardas europeias, não. Houve uma ruptura, né? Uma ruptura com essas tradições, de que a arte não precisa ser exatamente equilibrada, não precisa ser pautada somente no belo. Então, é a partir daqui, das vanguardas europeias, que a gente vai percorrer esse caminho e conseguir compreender o quanto elas influenciaram essa nova forma de se produzir arte e o quanto elas ainda influenciam, que a gente vai chegar na arte moderna e vai perceber o quanto as características e as formas de se produzir arte, partindo daqui das vanguardas europeias, ainda permanecem nas produções atuais que a gente tem. Então, no início do século XX, né, em uma tentativa de mudar, de alterar esse conceito de arte, que até então era vigente, foi que surgiram as vanguardas europeias, né, que foram essas tendências artísticas que a gente acabou de conversar, e essas tendências elas vão influenciar não só, né, todo esse território, né, do Ocidente, como também chegarão, em algum período, elas chegarão ao Brasil. Porém, essa influência das vanguardas europeias no Brasil, ela não se dá somente no mundo das artes. A gente tem também uma forte influência na escrita. Portanto, hoje, especificamente, a gente vai estudar no mundo da arte, né, que é a disciplina que a gente está estudando agora. Então, a gente vai conseguir compreender de que forma esses pensamentos revolucionários, de certa forma, são pensamentos revolucionários, porque romperam com as tradições, né? E o que é importante falar, que, a princípio, quando surgiram as vanguardas europeias, falar em vanguardas europeias, é importante a gente lembrar também eu vou utilizar a palavra revolução como uma forma da gente associar que eles chegaram e romperam com tudo que estava acontecendo, com todas as tradições e as formas de se produzir arte, né? Então, quando se fala em vanguardas europeias, a gente tem que lembrar que elas chegaram mesmo para modificar todo o cenário. Então, consequentemente, as vanguardas que a gente vai trabalhar, elas têm esse teor. Inclusive, é o único ponto em comum de todas as vanguardas, é exatamente isso, né? A ruptura com o que é tradicional. É chegar e bagunçar mesmo, é chegar e mudar todo o atual cenário da arte. Beleza? Aí vocês confirmam aí daquele jeito, se vocês terminaram de copiar, a gente passa para o próximo. Já pode passar, Vitória. Tá. Professora, a senhora vai colocar o slide no grupo? Hã? A senhora vai colocar o slide no grupo? Posso colocar assim, no finalzinho eu coloco lá. Tá? Tá bom. Tá, pois bem, vamos continuar. Agora aqui, falando em contexto histórico. A gente sabe que dentro da história, dentro
da literatura e, consequentemente, dentro das artes, todos os acontecimentos são pautados, né, surgem, né, novas formas de lidar dentro da sociedade de acordo com o contexto histórico, de acordo com o que está acontecendo ali naquele período. Aqui no período das vanguardas europeias, como contexto histórico, eu citei aqui dois principais acontecimentos. O primeiro deles é o advento da Revolução Industrial no século XIX, certo? O advento, ou seja, a chegada, né, o surgimento da Revolução Industrial, quando ela começou a ascender, né? Então, em meio a esse período de evolução, de certa forma, né, em vários setores da sociedade, em meio às grandes invenções, a luz elétrica foi inventada nesse mesmo período, o carro movido a gasolina também. Então, foi um momento que impulsionou, né? A Revolução Industrial surgiu com essas novas descobertas e, consequentemente, impulsionou aqueles artistas, né, com a vontade de também evoluir, ou seja, também acompanhar essa nova realidade, né? Essa nova realidade que a sociedade estava vivendo ali naquele período. Só que no mundo das artes, a forma deles de acompanhar era exatamente essa, tentando passar os acontecimentos, tentando trazer de alguma forma reflexão ou não. A gente vai perceber isso também, que nem sempre precisa ter uma reflexão referente a determinadas obras, né? As vanguardas vão trazer também esse novo conceito de arte, de que não precisa exatamente ter um significado ou trazer reflexão para quem está vendo ou para quem está assistindo, né? Então, nesse contexto de revolução industrial, de novas descobertas, os artistas também viram a possibilidade de se unirem a isso e produzir novas formas de arte. A ciência também, nesse mesmo período, avançava consequentemente. Se teve revolução industrial, a gente já pode relacionar com o homem, né, atuando de uma maneira mais forte na sociedade, pesquisando, curiosamente, inventando, criando novas coisas. Então, consequentemente, a ciência também vai ser uma área que vai avançar. Nesse mesmo período, Einstein publicou a teoria da relatividade. Freud também começou a analisar os processos mentais, ou seja, surgiu a psicanálise, que é essa área que trabalha aí com problemas mentais, né, de certa forma, com a mente. Então, o foco ali era, de fato, no ser humano, né, na Revolução Industrial, na evolução e no ser humano em si também. Então, era uma nova era, como se eles tivessem descobrido uma nova forma de viver, uma nova mentalidade, e por isso os artistas também precisavam se modificar e aprender essa nova postura, certo? Outro fator importante foi a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu nesse mesmo período aí, no século XX. Na Guerra Mundial, nesse contexto de tecnologia, de novas descobertas, né, a gente sabe que até hoje ela é, de certa forma, excludente. Né? Nem todas as pessoas têm acesso, e nesse período não era diferente, né? A fome continuou, a miséria, ou seja, não se solucionou, ao mesmo tempo que a sociedade estava evoluindo com novas descobertas, a gente não teve ali uma solução dos problemas da sociedade, né? Pelo contrário, essa nova forma de evoluir com tantas descobertas, com tantas tecnologias, acabou sendo também palco para vários conflitos que surgiram ali. E, mais uma vez, né, os artistas utilizaram esses acontecimentos para questionar as tradições, né, as tradições, questionar também o entusiasmo de todas aquelas pessoas, provavelmente os mais favorecidos, né, financeiramente, que se sentiram mais privilegiados. Então, eles começavam a utilizar dentro das artes questionamentos a respeito dessas tradições, né? Porque todo esse entusiasmo com essa modernização, né? Para quem está sendo benéfico, né? É para todo mundo? Não é. A gente sabe que não foi e que continua não sendo acessível para todas as pessoas. Então, aqui nesse período, as vanguardas também vão aproveitar esse acontecimento da Primeira Guerra Mundial para colocar dentro das produções. Aí a gente tem aqui: destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais e descobertas científicas, né? Tudo que eu acabei de falar para vocês. Os avanços tecnológicos vieram junto com a Revolução Industrial, os progressos industriais e, consequentemente, as descobertas científicas, né? Eles precisavam conhecer para poder construir, então, consequentemente, a ciência foi uma área
que alavancou bastante nesse mesmo período. Beleza? Acho que pode passar, Vitória. Tá. Fiquem à vontade, viu, para copiar. Tem gente que não gosta de deixar para depois, que sabe que não vai copiar. E tem gente que gosta do slide no grupo, por isso eu vou mandar para vocês. Peço até desculpas que eu não enviei, né? Eu acho que o slide da aula passada no grupo. Estou acostumada com vocês escrevendo, mas é só pedir que eu envio sim. Tá? Isso é para copiar? Oi? Oi? É para isso? Tá um pouco ruim, acho que é a tua internet, mas é sim para copiar. Tá? Vocês podem copiar. Sim, é para copiar. Isso, pode sim copiar. Pode sim. Com certeza. Pode copiar. Tá. Então a gente vai iniciar aqui, né? Vamos começar a conversar sobre as vanguardas europeias. Especificamente, a gente vai tratar das que mais influenciaram aqui nesse período, né, no início do século XX, o mundo das artes. As outras vanguardas europeias, as vanguardas que eu trouxe aqui para vocês, são de fato as que influenciaram mais, que foram mais vistas nesse início aqui, nesse período do século XX. Porém, outras vanguardas surgiram posteriormente, né, com o avanço, com a evolução da arte, e foram aderidas aqui, inseridas aqui nas vanguardas. Só que eu não vou colocá-las aqui porque a gente ainda vai chegar em cada uma delas, tá? Porque a gente tem essas outras vanguardas, por mais que elas não sejam tão vistas, né, ou tão estudadas, a gente tem a presença delas em algumas questões do Enem que eu estava lendo ontem. E a gente vai estudar, sim, cada uma delas, certo? A primeira vanguarda que a gente vai ver hoje é o futurismo. Como a gente vai fazer? Percebam que dá para ver aqui do ladinho, né? Todas as vanguardas, eu coloquei as características e coloquei também esse quadradinho aqui com duas palavras. Né? Em alguns tem duas palavras e em outros a gente tem uma palavra só. Mas por que essas palavras? Porque tão importante quanto vocês conhecerem essas características que eu vou ler, que eu vou explicar, é também vocês conseguirem fazer essa associação. Por exemplo, quando eu falar de futurismo, vocês associarem a máquinas e velocidades, que são elementos essenciais dentro das obras do futurismo. Então, além de escrever a característica, prestem bastante atenção dentro dessas duas palavrinhas, circulem ou marquem com marca-texto e utilizem, né, na hora de fazer os exercícios, enquanto vocês podem, vão utilizando o que vocês escreveram, certo? Pois bem, quando a gente fala em futurismo, como o próprio nome sugere, se a gente for pensar em filmes futuristas, a gente associa algo que é moderno, a gente associa máquinas, a velocidade, e é exatamente assim que os futuristas trabalham, né? Eles enalteciam essas invenções tecnológicas especificamente desse período. Eles foram considerados uma das vanguardas mais ousadas. Eles eram tão audaciosos, eles se apuraram tanto, trazendo aqui para o nosso linguajar, eles se apuraram tanto que eles começaram, se consequentemente eles apoiavam algo que era futurista, algo que era moderno, eles iam se opor ao que era antiquado, ao que era tradicional, né? Só que eles foram tão além, eles foram tão audaciosos, que eles começaram a pregar a destruição de museus, de bibliotecas, alguns até aderiram declaradamente ao fascismo italiano, né? Eles pregavam as mesmas ideologias, porque na realidade, essa obra aqui que eu trouxe para vocês tem como autor, a gente tem aqui como autor Giacomo Balla. Porém, o futurismo ele foi inaugurado pelo Filippo Marinetti, né? Ele inaugurou como um manifesto. E manifesto, então, a gente já sabe que são ideais, que são pregados, de certa forma, aqui no futurismo, foi de uma maneira
um tanto violenta, né? Então, todos os artistas que seguiam esse tipo de produção artística, eles eram muito influenciados pelo próprio Filipe, né? Que foi quem inaugurou com a publicação desse manifesto. E ele pregava claramente, né? Não deixava isso escondido. Ele pregava claramente a ideologia do fascismo italiano, não só nas artes, como também na escrita. Por exemplo, ele utilizava frases como: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e a temeridade, ou seja, a ousadia, né? Outro tipo de frase que ele utilizava, né, que ele declarava: os elementos essenciais de nossa poesia, que também é uma produção artística, né? Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Então, tudo que envolvia esse pensamento moderno, tudo que desvalorizava o que era ultrapassado, o que era tradicional e de época, a gente tem aqui no futurismo. A gente lendo aqui as características, a gente tem exaltação da tecnologia, das máquinas, com ênfase no progresso e em novos aparatos industriais. Então, sempre que a gente vê uma obra, e nessa obra eu encontrar ideais de modernidade, de velocidade ou de máquinas, sabe? Rodas, velocidade, automóveis. Provavelmente essa obra faz parte dos ideais aqui do futurismo. Então, tão importante quanto vocês analisarem a obra é também, né, ler o tema, né, o título dessa obra, como por exemplo aqui na imagem que eu trouxe para vocês de Giacomo Balla. O nome da obra é Velocidade do Automóvel, né? E você pode se perguntar, mas cadê o automóvel aqui? Né? Porque é exatamente isso. Não temos a ênfase total no automóvel, senão seria uma arte comum, né? Um automóvel ali sendo retratado. Não, se trata da velocidade. Então a gente tem aqui nessa ideia de máquinas da velocidade, a gente tem aqui ciclos em rodas, observamos direitinho aquelas partes, estruturas de ferro, né? Como se esse automóvel tivesse uma velocidade tão rápida que a gente não consegue capturar ele nos seus padrões. Se a gente for comparar com uma arte, por exemplo, tradicional, o automóvel seria retratado na sua forma real. Porém, aqui no futurismo, aqui na vanguarda, a gente não quer isso. A gente não quer o que é tradicional, né? A gente quer revolucionar. Então, o futurismo vai trazer essa ideia de tecnologia, de máquinas e de velocidade. Então, essas são as duas palavras-chave para que a gente compreenda e busque relacionar sempre com as obras futuristas. Máquinas, velocidade, né, são as duas principais, e também modernidade. A outra característica que a gente tem aqui é a valorização do homem em ação. Né? Não são mais os pensamentos, não são os sentimentos, aqui no futurismo. Aqui o que importa é, de fato, a ação, né? O que o homem pode proporcionar tecnologicamente falando, que tipo de progresso ele pode proporcionar para a sociedade. Nova configuração social do início do século, né? Essa é uma característica que é comum a todas as outras, todas elas queriam essa nova característica, todas elas queriam romper com as tradições. Então, futurismo, eu já relaciono a máquinas e a velocidade, né? Escrevam e grifem aí esses dois nomezinhos que são essenciais quando vocês se depararem com esse tipo de questão dentro da prova. Já, galera? Já. Tá, valeu.
Bora lá, aqui a gente vai para a segunda vanguarda europeia. Nessa vanguarda, ela é bastante conhecida aí no mundo dos vestibulares, para quem já estava estudando conteúdo, né, que é o cubismo. E quando a gente fala em cubismo, principalmente no vestibular, a gente já associa logo a geometria, né? Professor, eu quero, nessas obras cubistas, eu já sei que tem círculos, eu já sei que tem cilindros, que tem triângulos, porque essa é a ideia que os professores geralmente trazem, né? E que realmente se trazem é porque faz sentido, é porque faz parte do cubismo. Porém, não é a única característica que deve ser analisada. Não é porque eu consigo identificar naquela obra formas geométricas que aquilo ali vai me dar a resposta ou que de fato vai ser uma obra cubista. Então, outra característica muito importante dentro do cubismo é a simultaneidade, né? A gente tem aqui essa primeira obra, que foi o marco inicial em Paris do cubismo, que foi publicada por Pablo Picasso, a gente tem aqui As Damas d'Avignon, né? Acredito que seja assim a pronúncia. E nessa obra, ele foi influenciado pela arte primitiva, porém, ele foi influenciado pela arte primitiva, né? Percebam que ele utiliza bem aqui, olha, no rosto das mulheres, ele utiliza máscaras africanas, né? Então, ele trouxe as mulheres, ele retratou a nudez dessas mulheres, porém de uma forma inusitada. Ele substituiu as formas que eram comuns, por exemplo, no modelo clássico, se fossem retratar a mulher, eles utilizariam a sua melhor forma, né? Fórmulas redondas, para que apareçam as curvas, para que apareça o rosto da mulher, para que se tenha equilíbrio e harmonia. Porém, aqui nas vanguardas, não. A gente já tem a mulher aqui de diversas formas, não são mais formas redondas, perfeccionistas, já são formas geométricas. Então, ele utiliza essa forma de mostrar como se ele quisesse colocar todas as formas dentro do mesmo plano, dentro da mesma todas as partes em um único plano aqui dentro da fotografia. E é daí que surge a simultaneidade, né? A ideia não é colocar no melhor ângulo, a ideia é proporcionar vários ângulos simultaneamente dessas mulheres, né? Ou de qualquer outra obra que ele venha fazer. Então, para isso, para conseguir apresentar um objeto dentro de suas várias formas, é que ele utiliza a geometria. Então, percebam que não é só a geometria, não são só as fórmulas. Tem um objetivo por trás disso, né? Que é exatamente isso: apresentar aquele objeto, aquela obra de arte, dentro de vários ângulos, né? Em um mesmo plano, porém, utilizando todas as partes ali daquele objeto. A gente tem aqui como característica, surge no século XX, ok, no período das vanguardas, a gente já sabe. Simultaneidade, coloquei aqui primeiro porque é uma característica muito importante. Mostram várias faces da figura ao mesmo tempo, né? Para a gente ver que não é só a geometria, né? A geometrização das formas, que para mostrar essas várias faces da mesma figura ao mesmo tempo, ele pega a geometria. Então, é por isso que ele utiliza. Então, cubismo, a gente vai relacionar com a geometria? Sim, vamos relacionar com a geometria, porém, não esquecer que tem um objetivo por trás disso, que é apresentar as várias faces, que ele utiliza a geometria para apresentar as várias faces da figura ao mesmo tempo dentro daquela produção artística. Outra característica, rompeu com os padrões estéticos que primavam pela perfeição das formas na busca da imagem realista da natureza. Mais uma característica que é comum das vanguardas europeias, né? Romper com o que é tradicional. O marco inicial do cubismo é a obra Les Demoiselles d'Avignon, né? Que foi essa que eu apresentei para vocês aí do lado. Beleza? Então, cubismo, a gente tem a simultaneidade para poder apresentar a mesma face de várias formas e temos também a geometria. Então, marquem aí direitinho e utilizem lá no momento da resolução do exercício de vocês.
alguém escrevendo a partir do rompeu com os padrões estéticos? Alguém começou a escrever essa parte? Sim, eu escrevi. Sim. Tá, ok. Agora pode ir, Vitória. Tá. Bora lá para a terceira. A terceira vanguarda que a gente tem aqui é o expressionismo, certo? Aqui a gente tem como principal característica distorção e angústia, né? Quando a gente pensa em expressionismo, é importante a gente relacionar que os artistas, né, do expressionismo, perdão, que os artistas do expressionismo, eles tentavam captar todos os dramas da existência da sociedade daquele período específico. Então, eles utilizavam a Revolução Industrial, utilizavam... Lembra que eu falei da fome e da miséria que não foi cessada, né? Apesar da sociedade estar evoluindo, a gente tinha essa parte da sociedade que continuava sofrendo com esses avanços. E o expressionismo, os artistas dessa vanguarda, eles utilizavam exatamente isso, né? Eles se valiam, né, desses dramas da existência, com esse cenário de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, que estava ceifando muitas vidas, que estava tirando muitas vidas, que trouxe sofrimento, angústia, fome. Então, tudo isso era utilizado por eles dentro das obras. A gente tem aqui 2 exemplos de obras que são bastante conhecidas, né? A gente tem aqui o Grito, né, nessa obra. Percebam que temos a distorção, né, dentro aí da paisagem ali atrás. A gente tem no semblante, na expressão, né, desse homem, né, como quem pede socorro, como quem tem angústias, de certa forma, sentimentos. Então, sempre que a gente pensar no expressionismo, a gente relaciona também com o sentimentalismo, né, com o sentimento que vai ser expressado dentro das obras. E os expressionistas, eles tinham preferência realmente por esse tipo de tema, pela angústia, pela tristeza, pelo sofrimento. Então, isso era muito comum dentro das obras do expressionismo, né? Então, sempre que a gente vê uma obra, que a gente perceber a distorção, que a gente lê o tema da obra lá embaixo, que consequentemente vai ter o tema da obra, então a gente tem como relacionar a essa ideia de sentimentalismo, de sofrimento, de subjetividade, né, como está escrito aí no slide de vocês. E por que é subjetivo, mais uma vez? Porque é algo íntimo, porque é algo de quem está produzindo, de quem está sentindo, né? Outra característica aqui, angústia existencialista do indivíduo alienado. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, né, eles faziam o uso de todos os dramas da existência, de tudo que estava acontecendo naquele período, do indivíduo que estava sofrendo, né, que não foi benéfico para todo mundo, esses avanços tecnológicos. Então, ele teve o olhar para essa classe de pessoas, né, que, de certa forma, foram prejudicadas pela evolução, né, pela revolução industrial e tecnológica. Então, ele sempre vai utilizar isso dentro dos seus textos, perdão, dos textos também, né, que as vanguardas vão influenciar nos textos, mas é assunto para outra aula. Então, ele vai sempre utilizar o sentimentalismo, a angústia, né, os sentimentos mesmo, as crises existenciais da sociedade. Essa outra obra aqui embaixo, de Van Gogh, que também é bastante popular, né, A Noite Estrelada. A gente percebe também distorções dentro da obra e, mais uma vez, o sentimentalismo. Se a gente for ler a respeito dessa obra, a gente vai saber, como eu pesquisei para vocês, que ela se trata da vista que ele tinha de um manicômio, né? Então, essa era a visão que ele tinha lá da janela, que ele conseguia observar, e ele passou isso para essa obra de arte chamada A Noite Estrelada. Então, é isso. Em relação ao expressionismo, é importante que a gente valorize
o sentimentalismo, né? A distorção, a angústia e tudo que aquela sociedade menos favorecida, a gente pode relacionar com essas pessoas, tudo que as pessoas menos favorecidas estavam sentindo naquele período de tantas evoluções, né? Eles tinham tanto essa visão de considerar esse sentimento, né, de angústia, de tristeza, que durante e depois também da Guerra Mundial, eles foram cada vez mais assumindo esse caráter social, né, um caráter social, porque eles se comoviam com a existência daquela classe, daquelas pessoas. Então, cada vez mais eles foram assumindo essa postura, esse caráter social, né, de ter sentimento de fraternidade, de apoio, a essa civilização que estava tão materialista, que estava tão evoluída tecnologicamente. Então, cada vez mais eles tinham evoluído e crescido nesse sentido de ter um olhar mais social. Então, expressionismo, a gente relaciona sentimentos, preferencialmente sentimentos de angústia, de tristeza, de medo, ok? Vou aqui rapidinho, que acho que alguém entrou. Tá, aguardando vocês avisar. Pode passar, Vitória. Tá bem. Tá, agora que a gente presta atenção aqui nesses nomes que são bastante parecidos. Só como um tira-dúvida, porque dentro de uma questão que eu vou trazer para vocês, a gente vai ler esse termo aqui, impressionismo, né? Enquanto o expressionismo tratava de sentimentos de angústia, tinha esse olhar mais social para aquela sociedade da época, o impressionismo, a gente pode dizer que ele faz parte, de certa forma, olhando aqui o ano em que foi produzido, né? A gente pode dizer que ele se encaixa, de certa forma, nas artes mais tradicionais. Né? Vamos prestar atenção aqui nas características. Registros da tonalidade das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Composição de efeitos visuais para fixação do instante. Então, percebam que a preocupação dos impressionistas não eram tanto os sentimentos, né? A angústia, ou o medo, a tristeza. Pelo contrário, eles tinham como principais guias das produções deles, exatamente captar o momento, a maneira que eu consigo ver aquela paisagem ou aquele grupo de pessoas, que eu vi outras obras impressionistas, né? Então, era a visão do artista, a gente não tinha ali algo muito extraordinário. Era a maneira com que ele conseguia captar aquelas pessoas em um parque, e ele ia lá e pintava direitinho, a fixação do instante, né? Exatamente isso, é tu conseguir captar aquilo que você está vendo ali ao vivo, aquilo que você está vendo ali no real. Então, o impressionismo é isso. Mas a gente foca no expressionismo, né? Que foi o que a gente viu ali, dois sentimentos, porque vai aparecer em questão e pode ser que a gente tenha essa dúvida. Mas aqui no impressionismo, eles tinham esse objetivo, né? De captar o instante, não tinham tanto uma preocupação com sentimentos ou com uma reflexão, né? Eles têm aqui como características aqui embaixo, iluminação solar e impressões da realidade. Né? E daí o quanto ele se afasta um pouco das vanguardas aqui, né? Do teor que as vanguardas utilizam, né? Que é totalmente o contrário, que eles querem revolucionar as formas de produzir arte, então eles vão utilizar todos os aparatos que eles conseguirem ali no momento. E aqui no impressionismo, não. Aqui no impressionismo, eles querem, de fato, conseguir captar o instante, captar a realidade. Geralmente são paisagens, né, que possuem iluminação solar. Por isso que a gente tem aqui como uma forte característica. Só para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra. Só um instante que entrou mais alguém.
Pode continuar, Vitória. Tá. Essa daqui também é uma vanguarda que é bastante conhecida, né? O dadaísmo. É até chamado de Dada para os mais íntimos. Achei até engraçado isso, mas é real. Olha, Duchamp foi um dos expoentes do Dada, assim que era também chamado e até encontrado, por incrível que pareça, dentro de algumas questões. Tá? O dadaísmo, aqui no dadaísmo, nessa vanguarda europeia, ele foi considerado um movimento anti-arte. Não sei se vocês conseguiram perceber, assim, à primeira vista, que a gente tem ali objetos, né, simplesmente objetos. Em algum momento ali na esquerda, por exemplo, foi unido, né, uma roda a um banco e a mais outra coisa que tem ali embaixo. E aqui, no lado direito, a gente tem um mictório, né? Eles foram considerados anti-arte exatamente por isso. Enquanto as pessoas estavam se matando para produzir uma arte de qualidade, o dadaísmo vem e tira um objeto do seu uso habitual, né, algo que é comum, e coloca como uma forma de se produzir arte. Então, as artes dadaístas, elas eram assim, incomuns, né? Elas eram extravagantes em alguns momentos. Se você for parar para analisar, um mictório presente em um museu, por exemplo, né? Naquele período parecia absurdo, por isso que era também ridicularizado esse tipo de arte. Mas eles faziam exatamente para isso, para ridicularizar as tradições, né? Aquela forma de se produzir arte. Então, eles foram considerados aqui um movimento anti-arte, como se o que eles produzissem não fizesse parte, de fato, da arte, de algo artístico. Vocês só pegaram algo e colocaram ali em uma exposição, né? Então, eles eram também contrários à racionalidade, né? Não precisava fazer sentido, não precisava ter uma reflexão acerca daquele objeto, daquela obra de arte, né? Eles traziam isso, a irracionalidade, né, a espontaneidade, como está escrito aqui no slide de vocês, o teor ilógico, né? A gente não encontra lógica em colocar um mictório dentro de um museu. Por quê? Para que serve? Para qual público? Né? Que tipo de arte é essa? Então, a arte dadaísta, ela tem esse teor ilógico, que não precisa ter lógica, que não precisa fazer sentido, né? Não precisa ser racional. A gente tem aqui improvisação, né? Irreverência artística, aversão à guerra e aos valores burgueses. A gente percebe isso dentro das próprias produções, né? Eles ridicularizavam as tradições, eles queriam ser irracionais e conseguiram, né, chamar a atenção dessa forma. E a gente tem aqui duas características importantes que eu coloquei aqui embaixo, que é exatamente isso, né? O niilismo e o nada, eles se relacionam diretamente, que não precisava de fato fazer sentido, né? A arte dadaísta, ela não tem um teor reflexivo, ela é irracional. Então, falar do dadaísmo é relacionar com isso, com a falta de lógica. Porém, dentro do dadaísmo, a gente tem duas técnicas que são utilizadas pelos artistas que fazem parte do dadaísmo. Né? A gente já sabe que a arte deles é diferente, que eles não se preocupam se vai fazer sentido ou não, que eles utilizam objetos qualquer, né, e juntam ou colocam sozinho, como é o caso aí do mictório. E eles possuem duas técnicas dentro das suas produções, que eu não coloquei aqui, mas que são muito importantes e que a gente vai estudar de acordo com o surgimento delas, né, quando elas começaram a surgir, mas eu vou citar aqui para vocês. A primeira técnica do dadaísmo era a colagem. Na colagem, eles utilizavam diferentes tipos de materiais e colavam esses tipos de materiais, podiam ser jornais, podiam ser qualquer tipo de material, eles quebravam ou recortavam e formavam a figura que eles tinham o objetivo de formar ali. Então, era a arte de colagem do dadaísmo. Você pega qualquer tipo de suporte, né? Pode ser jornal, pode ser algum tipo de material, e você cola formando o objeto que você desejar. Ali já tem uma arte dadaísta que é do tipo colagem, certo? E o outro tipo de arte que é bastante utilizado, que a gente tem aqui, que é o caso do mictório, que é o caso dessa outra obra que está aí do lado, né, da roda, da bicicleta, é o Really Made.
né? Ele é escrito realimad, né? Ele é um termo em inglês. E essa outra técnica do dadaísmo, ela é exatamente isso: tirar objetos do seu uso habitual, do que é comum, e colocá-los dentro dentro de museus, como se fosse uma arte, né? Colocá-los em posição de arte. Então, tira do uso habitual, por exemplo, uma cadeira, por exemplo, uma roda de bicicleta, que foi o que ele fez, une a outro material e pronto, está ali produzido a arte. Então, esse tipo de arte, né, é o Realimade. Eu vou trazer para vocês depois, que ele surgiu de acordo com a evolução da arte, né, faz parte da arte moderna, mas que já era utilizado aqui. E o objetivo era exatamente o objetivo do dadaísmo, né, trazer um estranhamento para que as pessoas olhem aquilo e questionem ou ridicularizem, né, se for comparar com a arte tradicional, e o dadaísmo fazia dessa forma aí. Beleza? Então, mais uma vez, escrevam as palavrinhas e grifem aí da forma que vocês acharem melhor. Que a gente vai já resolver questões aqui do Enem, tá? Trouxe mais duas para vocês. Aí vocês vão utilizar o que vocês estão escrevendo, vocês vão utilizar o que a gente está conversando e vão dizendo lá no bate-papo qual a alternativa. Eu acho que já. Tá. Agora a gente vai aqui para a última vanguarda, né? Das que foram mais influentes, a gente está aqui na última vanguarda, né? A gente vai trabalhar outras, só que posteriormente, de acordo com a evolução. A gente vai falar aqui do surrealismo, que foi uma vanguarda bastante importante, né? No surrealismo, a gente tem aqui no surrealismo, os artistas do surrealismo, eles davam bastante atenção para aquilo que estava além do real. Percebam que as duas palavrinhas que eu coloquei ali foram sonho e inconsciente, ou seja, aquilo que estava além do real. Se estava além do real, se fazia parte do inconsciente, consequentemente a gente já relaciona a mente, né, obviamente. Eu falei tanto mente agora. E aqui a gente tem a segunda característica, que é a influência das teorias da psicanálise, que, mais uma vez, vai trabalhar com temas relacionados a isso, né? Relacionado a pensamento, ao mundo dos sonhos, à mente, né? Aí a gente tem aqui outra característica também, criação de cenas irreais. A gente pode perceber isso nos próprios sonhos que a gente tem, né? A maioria das pessoas tem sonhos que não fazem tanto sentido quando a gente vai contar, né? As figuras estão fora das suas formas originais, que é o que a gente pode ver aqui nos exemplos. O que mais mostra para a gente aqui é nessa segunda obra que a gente tem, a Paisagem Catalã, O Caçador, de João Miró, que foi um importante artista do surrealismo. Então, percebam que é uma arte abstrata, né? A gente não consegue, de fato, identificar direitinho ali que elementos são aqueles. Então, faz parte da mente, faz parte do subconsciente. As cenas são realmente irreais, né? Porque está nesse mundo da psicanálise, da nossa mente mesmo, que a gente cria. Então, o surreal, né, como o próprio nome já sugere, ele traz essa fuga da realidade, né, aquilo que está além do que é real. Né, a teoria que eu citei inicialmente para vocês, né, a teoria psicanalista de Freud, foi uma das principais influências e inspiração para quem começou a produzir, pautado dentro das obras do surrealismo. Surgiu antes a teoria psicanalista, os artistas tiveram acesso a esse tipo de conhecimento, que considerava o inconsciente, que considerava o que era irreal, e começaram a produzir dentro desses preceitos, começaram a seguir esse tipo de conhecimento e colocar dentro do mundo das artes, certo? A gente tem aqui a primeira obra também, que apresenta os objetos, de certa forma, deformados, né? Derretidos, e tudo isso tem por trás uma reflexão, né? Aqui no surrealismo, eles têm um objetivo, que é trabalhar exatamente com o inconsciente, com o mundo dos sonhos.
Agora vocês terminam de escrever esse último slide, que a gente vai passar para os exercícios. Vou dar uma olhadinha em quem está na aula. Vou dar uns minutos, 5 minutos aproximadamente, e vou esperar que todos vocês coloquem as alternativas lá no bate-papo. Tá? Após os 5 minutos que já tiverem lido a questão, dou uma olhada nas alternativas e volto para resolver com vocês. Tudo isso aqui é em ligação, a gente não vai desligar nada. O outro exercício eu vou enviar para vocês no grupo. Confirmem aí quando terminarem de escrever. Eu terminei já. Tá bem. Se é pequeno, eu acredito que terminar. Tá. Essa daqui vai ser a continuidade do quanto as vanguardas influenciaram no Brasil e também na literatura, que isso será assunto para uma próxima aula, porque as vanguardas não se resumiram somente a esse tipo de obra, a esses autores. A gente teve também fortes influências dentro da literatura e também no Brasil, especificamente. É assunto que cai no Enem, portanto, a gente não vai deixar de jeito nenhum de estudar, certo? A gente tem aqui somente tópicos que vocês não precisam escrever, é assunto para uma próxima aula. A gente tem aqui que no Brasil o modernismo, bem como a Semana de Arte Moderna de 1922, foi uma forte influência das vanguardas europeias. Então a gente estuda vanguardas europeias para depois chegar ao modernismo, né, no Brasil, que foi influenciado exatamente por esse início aqui que a gente está conhecendo hoje. No cubismo, a gente tem Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, né, fazendo parte também aí da influência das vanguardas no Brasil. As pinturas que cada vez menos se assemelham com aquilo que pintam, fogem mais uma vez do tradicional, daquilo que é real, de precisar fazer a imagem toda direitinho, com harmonia, com beleza. E um exemplo disso é o Abaporu, que é aquele quadro bastante conhecido de Tarsila do Amaral, que tem aquele pezão, assim, que a gente já vê nos livros de português. Mais uma vez, para mostrar o quanto influenciou no Brasil, e ainda influencia, né, que a gente ainda tem acesso a esse tipo de conhecimento. No futurismo, no Brasil, o grande expoente foi Mário de Andrade, mais uma vez uma vanguarda influenciando, e a literatura cada vez mais marcada pelo ritmo industrial e pela melancolia da metrópole, como em Carlos Drummond de Andrade. Então, a vanguarda influenciou também aqui dentro dos textos escritos na literatura. Porque em algum momento, em alguma questão, vocês podem se deparar tanto com a arte em si, né, uma pintura, e também um texto, por exemplo, dadaísta. É possível, já encontrei, porém eu preciso que vocês tenham esse conhecimento primeiro das vanguardas dentro dos textos para que eu possa apresentar questões desse tipo para vocês, certo? Aí vocês serão também preparados para trabalhar questões dessa forma. Agora a gente vai passar aqui. A gente vai começar uma fácil, depois uma difícil, que é a do Enem. Então, vou colocar aqui a fácil. Bora lá, prestem atenção. É uma questão de fixação, eu costumo chamar questão de fixação. Quando não é muito contextualizada, eu chamo de questão de fixação, só para a gente ter ideia do que a gente acabou de estudar. Aí eu vou dar uns 5 minutos, vocês coloquem a alternativa lá no bate-papo do Google Meet. Vou lá dar uma olhada e volto para dar a alternativa correta, certo? Vou dar um minuto certo aqui, de 5 minutos. Vou contar aqui no relógio.
E professora, estão falando no bate-papo alternativo. Tá. Porque se eu sair daqui, vai sair a tela para vocês. Deixa eu ver se a galera já marcou. Tá, está dividido aqui, hein? Tá, bora lá, hora da verdade. A gente tem aqui as artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Letra A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente. Daqui a gente já arrisca, né? A primeira já disse tudo. Mantiveram as tradições, era tudo que eles não queriam. A segunda, romperam com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado de artes. Ok, até então é que mais se encaixa. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época. A gente já corta também, né? Eles não foram muito bem aceitos. Se eles radicalizaram a forma de produzir arte, consequentemente tiveram pessoas que questionaram esse tipo de produção. Terceira, conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente. Mais uma vez, a gente descarta também a letra D. Percebam que prestem atenção, mais uma vez, que eu sempre falo para vocês, questões que individualizam demais ou que generalizam demais, elas são muito perigosas. Como, por exemplo, a letra E. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, ok, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Nessa palavra restrito, ela não se encaixa aqui nas vanguardas europeias, né? Se tudo que elas buscavam era evoluir e ir de acordo com tudo que estava acontecendo ali no momento, e se evoluísse cada vez mais, eles também adaptariam, também surgiriam novas formas de se produzir arte. Então, tomem cuidado com questões que individualizam demais ou que generalizam demais. Não só aqui, e essa nem é uma questão do Enem, mas a gente tem também no Enem muitos casos assim, em português, em literatura, em artes, né, questões que fazem essa divisão, ou é de mais ou é de menos, elas são sempre, elas exigem que a gente tenha atenção, que geralmente elas estão erradas, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Romperam com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado
das artes. Eles chegaram abalando tudo, né? Romperam com os modelos que existiam e começaram a produzir novas formas de arte. Beleza? Mas quem marcou de boa também, que renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, até aqui tudo ok, só prestar atenção para essa palavra aqui, que acabou afastando da alternativa correta, né? Por causa que restringiu, como a própria palavra está sendo utilizada aqui, restringiu, individualizou demais. Agora a gente vai aqui para a segunda, essa eu quero ver. Vou até puxar o zoom aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhada no bate-papo rapidinho. Bora lá. Tá, como eu tô aqui para... Não acabou o tempo não, tá? Só fazendo uma consideração aqui. Como eu tô aqui para ajudar vocês, né, e não para deixar que vocês se prejudiquem, eu vou chamar a atenção para algumas palavras, como, por exemplo, aqui no comando da questão. A gente tem aqui, representa o rompimento com a estética clássica. A gente lê também aqui quem produziu essa obra, que foi Picasso, certo? Aí a gente tem aqui, se rompeu com a estética clássica tinha as formas arredondadas, as mulheres perfeitas, né, de certa forma, o equilíbrio, e aqui houve esse rompimento. Então, prestem atenção para esse comando da questão aqui, tá? E marquem aí a alternativa que vocês acharem que está correta. Essa questão é do Enem 2012.
Professor, Eles estão mandando mensagem respondendo lá no no, bate-papo. Tá, entendi. Eu vou ficar na minha. Pode dar, sem medo. Coloquem aí a alternativa. Tem uma galera que já acertou. Coloquem. Coloquem a alternativa que vocês acham que é. Se estiver errado, a gente fala porque tá errado também. Tá, coloquem igual a Fernanda. Para quem não conseguiu ter certeza, seleciona pelo menos duas que acha que é a correta. Deixa eu ir lá voltar. Tá, vamos ver aqui a obra que foi produzida por Picasso. A gente viu essa obra na explicação, né? O quadro, esse nome aí que vocês estão vendo, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX, que a gente acabou de estudar. Essa nova tendência de romper com a estética clássica, né, da revolução da arte, ela se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central da obra, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, nudez explorada como objeto da arte. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Né? Por isso que eu chamei a atenção de vocês em relação ao comando da questão. Representa o rompimento com a estética clássica. A estética clássica, ela se preocupava com a perfeição das formas, né? A harmonia, a gente via isso nos textos. E aqui, né, com a revolução da arte, com esse rompimento, a gente já tem pinturas como, por exemplo, essa daqui, que foi que inaugurou, né, o cubismo. Pinturas de modelos em planos irregulares. A gente não tem as mulheres em suas formas redondas, nos seus quadris. A gente tem, de fato, formas em planos irregulares apresentados aqui dentro dessa obra de arte de Picasso. Não é sobre a mulher que está sendo tratada. Ela pode ser retratada, tá ok. Não é sobre a nudez, que a gente tinha também nudez. É sobre a forma como ela está sendo apresentada, né? Não é também em relação aos tons claros ou aos tons escuros. É só a gente relacionar diretamente com o comando da questão, né? Se está falando que representa o rompimento com a estética clássica, a gente já relaciona logo com algo que é diferente, que foge do comum. Então, a pintura de modelos dessas mulheres em planos irregulares. A gente não tem elas pintadas em suas formas redondas que indicam perfeição. Pelo contrário, são planos irregulares. Beleza? Então, essa é a alternativa correta, é a letra A. Pinturas de modelos em planos irregulares. Vamos aqui para outra questão. Tá. Essa daqui é a razão pela qual eu conversei com vocês sobre o impressionismo, né? Como ele seria encontrado dentro de uma questão, seria importante que vocês conseguissem fazer essa diferenciação entre o expressionismo e o impressionismo. Observem a imagem e também o título.
Tá no bate-papo, Vitória. Tá. Seja cachorro, foi ótimo. Tá. Bora lá. A gente tem uma imagem aqui, né, com o título Laçar, foi quem produziu, e o título é Navio de Imigrantes. A gente tem a imagem de um navio, temos as pessoas dentro, a gente já sabe que eles estavam numa situação de imigração, né, indo para outro local, a gente tem um mar sendo retratado ali com aqueles riscos ali do ladinho. A gente tem aqui na questão. Esta imagem é a reprodução de... Vamos começar pelas erradas. Letra E. Uma pintura futurista, influenciada pelas referências da modernização tecnológica caracterizadas pela primeira metade do século XX. Totalmente nada a ver, né? Então, a letra E a gente já descarta. Não temos uma pintura futurista, não temos aí nenhuma relação com a modernidade, com a tecnologia, pelo contrário, né? Tanto pelo tema quanto pela imagem, né, que está sendo associada, aí a gente não tem uma pintura futurista. Um painel surrealista, que procurava destacar o subconsciente atormentado daqueles que deixavam seus locais de origem. Lembram lá do surrealismo, que era algo que fugia do que era real? Né? E a gente tem aqui como título, e a obra propriamente dita, né, foi um acontecimento que realmente foi um acontecimento real, a gente pode dizer dessa forma, né? Então, a gente não tem aqui características do subconsciente sendo apresentadas dentro dessa obra aqui específica do Navio de Imigrantes. A gente não tem, por exemplo, o mundo dos sonhos, o inconsciente. Não é possível tirar essa interpretação. Pelo menos eu não consegui tirar essa interpretação. A gente tem aqui coisas reais. Um barco na sua forma, que a gente tem um mar, a gente tem as pessoas dentro. Então, a letra D não está correta. Letra B. Um mosaico cubista, caracterizado pelas formas geométricas que procuram salientar a esperança daqueles que se dirigem para as terras estrangeiras. Né? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, tomar cuidado com as palavras que são ditas, né? Para salientar, para deixar explícito a esperança que essas pessoas tinham em se dirigir para as terras estrangeiras, né? Então, tanto pela cor, como pela situação, como pelo tema, a gente não consegue ter esse sentimentalismo de esperança, né? Pelo contrário, está bagunçado, são muitas pessoas, a gente não consegue, de fato, identificar a face, a gente só sabe que é uma situação embaraçosa, né? Em um barco, no mar, muitas pessoas indo para outro local. Então, não é uma pintura cubista, não é a letra B. E na letra A, uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas e pela temática da emigração americana para o continente europeu. Então, aqui também, se a gente for associar ao impressionismo, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, junto com a vanguarda expressionista, enquanto o impressionismo tentava captar a realidade, não se preocupava de fato com o sentimentalismo, era aquilo mais fixo, era o que os olhos conseguiam alcançar e perceber. A percepção que eles tinham da realidade, eles iam lá e pintavam sem muitas pretensões. Então, não são pinceladas soltas, não é a alternativa de letra A. A alternativa correta é a letra C, uma pintura expressionista, que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguições e intolerâncias. Então, a própria imagem, ela já tem... Lembram do expressionismo, que a gente tinha assim, os sentimentos que geralmente eram voltados, porque era a preferência deles, voltados para o medo, para a angústia. A gente tinha também as distorções, que eram as duas palavras-chave. A gente percebe isso ali no mar, né? O mar distorcido. Então, a alternativa correta é a letra C, uma pintura expressionista. Ok?
Então, bora aqui para a última questão, do Enem também. Antes da gente iniciar essa questão, eu preciso fazer 2 considerações para vocês. Percebam que o autor dessa obra de arte foi Picasso. Né? Aqui a gente está no ano de 1945, já passou um pouco de tempo, né, do que a gente está estudando aqui, do que a gente está situado nesse período do século XX. É importante lembrar também que os autores, eles não como eu posso dizer, deixa eu lembrar uma palavra exata aqui. Eles não se filiavam somente a um tipo de produção. Por exemplo, Picasso. A gente acabou de ver ali uma obra das mulheres, né? A gente sabe que aquilo ali é uma pintura cubista, então não é por isso que ele especificamente só vai fazer produções cubistas. Não. Assim que vier uma produção cubista e eu perceber que tem lá a simultaneidade, a geometrização, eu vou ver o nome dele, beleza, foi ele que produziu. Porém, se eu encontrar outro tipo de obra, eu encontrei o Pablo Picasso, como por exemplo aqui, e eu não encontrei os cubos, não encontrei quadrados, não encontrei simultaneidade, é comum, ele também fez outros tipos de produções de acordo com o passar do tempo. E isso a gente vai ver também posteriormente, né? Então, era esse primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Eles não estão presos a determinadas vanguardas, podem produzir também outro tipo de arte, e está tudo bem. O outro ponto, para vocês lembrarem lá do dadaísmo. Lembra a arte do nada, nada com nada, né? Essa questão aqui, especificamente, ela trata do reality made, que eu falei para vocês, que existiam 2 formas de produzir, que a primeira era sobre colagem, que eles pegavam jornais, pegavam objetos, desenhavam colando, e pronto, está feita a arte. E o outro era o reality made, que tirava objetos, dando a resposta já, né? Mas tá bom. Que tiravam objetos dessa funcionalidade e colocavam em outro contexto, né? Como, por exemplo, o mictório. Então, essa questão, ela trata basicamente disso, tá? Dessa forma de produzir arte. O próprio comando da questão já diz isso, né? Então, vocês analisam aí e me digam qual é a alternativa correta. Já tá no bate-papo. Tá no bate-papo já. Oi? Tá no bate-papo já. Não entendi. Tá no bate-papo. Ah, tá. Tá, bora lá. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado, importante atentar para isso, torna-se objeto de arte por meio da, letra A, reciclagem da matéria-prima original. Letra B, complexidade da combinação de formas abstratas. Letra C, perenidade dos elementos que constituem a escultura. Letra D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. E letra E, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Então, a alternativa correta, como vocês marcaram, é a letra D, né? A mudança da funcionalidade. Por exemplo, aqui a gente tem um guidão de uma bicicleta e outra parte eu não sei direito, não sei ao certo o que é essa outra parte, e que integrando esses 2 objetos tornaram um objeto de arte, né? Integrando essas 2 partes, esses 2 elementos, fizeram com que se tornasse arte. E é exatamente o reality made, né? Que a gente vai estudar essa forma de arte também, mas que a gente já consegue ter essa compreensão de que elementos que são tirados da sua forma habitual, do que a gente conhece, do que a gente utiliza, e são colocados como obra de arte, são unidos a outro elemento e formam uma determinada obra de arte.
fazem parte do Yali Made, certo? Então, essa questão foi importante tanto para a gente ver o quanto os artistas não são presos a determinadas formas de produzir arte, determinadas vanguardas, que eles podem se evoluir e produzir em outro tipo de arte, e também o quanto implicitamente, né, não está aqui explícito que é esse tipo de arte, mas a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir aplicar em uma questão como, por exemplo, essa daqui do Enem. Beleza? Então é isso, galera. Tem dois memes que tinham encontrado lá na página de arte, né, que eu sigo. Ó, essa daqui é da Yasmin, que queria dormir. Dormi de make, acordei cubista. Né, pra gatinha que não tirou a make na hora de dormir. De que tipo de conhecimento, né, esse meme trouxe pra gente agora, a partir do conhecimento que a gente já teve, né, do cubismo. Percebam que a arte está totalmente fora do padrão, né? Tá irregular. Então, para a gente fazer uma associação, quando a gente dorme de maquiagem e no outro dia acorda com o cílios colados na testa, ou com a sombra borrada, com o batom borrado, ou seja, fora do padrão, né? Fora do que é harmonioso, do que tem o equilíbrio. Então, a gente tem aqui essa obra cubista e esse exemplo que eu peguei ali na internet. Né? Outro exemplo aqui do mictório, do dadaísmo. Ó, hoje eu acordei dadaísta, antipático, antipopular e antissocial. Ou seja, eles eram tão nada com nada, tão despreocupados, que eles eram vistos assim, né, dessa forma, antipáticos, antipopular, porque a arte deles não era considerada arte, e antissocial, né? Consequentemente, eles não estavam ali inseridos, não eram tão bem aceitos dentro dos outros artistas, das outras produções. Certo? Tudo ok? Então, a gente vai fazer um print chamada. Esqueci de avisar antes. Vou fazer um print chamada aqui rapidinho. Deixa eu tirar a transmissão. Vou enviar lá no grupo a questão do exercício. Ainda tem questão do exercício para vocês resolverem. E finalizamos aqui o conteúdo de arte de hoje, certo? A gente já está com a prova do Enem, a data. Então, agora, mais do que nunca, a gente vai começar a correr um pouco, né, em relação aos conteúdos. E vai ser sempre assim, focar nos exercícios, que é muito importante trabalhar exercício, principalmente para vocês. Eu percebo o quanto, às vezes, assusta, o quanto vocês têm muita dúvida, e não é legal, né, que vocês tenham tantas dúvidas no momento de assistir, de se deparar com uma questão do Enem. Então, por isso que sempre que eu trago uma questão do Enem para vocês, eu tenho a preferência de utilizar aqui e resolver junto com vocês aqui no vídeo chamada, tá? Zaire é a Fernanda, galera. Ela avisou lá no início. Tá, então eu vou colocar lá. Cadê a Yasmin? Dormiu? Vocês printaram a Yasmin? Cadê? Tá, bora lá. Agora eu vou mandar lá no grupo, tá? Para vocês o exercício. E a gente vai corrigir como a gente corrigia antes. Pelo WhatsApp mesmo. A gente já resolveu essas questões do Enem e agora a gente vai corrigir pelo WhatsApp. Beleza? Vamos encerrar aqui a reunião. Enviar o slide no grupo e o exercício também para vocês. É para responder ainda hoje esse exercício? Sim, com certeza. Com certeza. Vocês têm até 10 horas para responder o exercício. Tá? Deem uma lida. Ou então São quantas questões? São 5 questões. São 5 questões. Vocês dão uma descansada, respondam as 5 questões e me enviem lá no WhatsApp, viu? No privado, que eu vou fazer aquele mesmo processo de correção para cada um. Tá? Alguma dúvida? Não. Tá, beleza, então.